Oi, tudo bom? Faz tempo que eu não apareço aqui, mas eu queria trazer uma reflexão, que eu estava aqui lendo Mateus 13, 24 até 30, que fala sobre a parábola do joio, né? Que Jesus conta. E eu estava refletindo, assim, eu li ontem de noite, antes de dormir, e me chamou muita atenção todas as parábolas que Jesus contou, começando na parábola das sementes jogadas, né, em terrenos diferentes. E a última parábola a penúltima parábola que Jesus contou foi a parábola que ele jogou sobre os espinhos, né, e aí com o tempo esses espinhos foi sufocando as plantas, então daí elas sufocaram e morreram. E a explicação dessas sementes que foram sufocadas, Jesus traz a explicação de que nós, seres humanos, quais ouvimos a palavra de Deus, recebemos ela, e com o tempo a demanda da vida, né, vai nos sufocando, os prazeres, o desejo da riqueza da vida, né, de obter as coisas da vida, nos sufoca e nós acabamos esquecendo o porquê da nossa chamada, qual que é o propósito da nossa vida. E aí essa demanda da vida nos sufoca e aí a gente acaba morrendo, acaba nos distraindo, acaba saindo da presença do Senhor e acaba vivendo uma vida sutil, uma vida... sabe aqueles não crentes, mas também crente, que fica, eu tô muito atarefado com as coisas da vida, não tô em disposição com o reino, servir e tudo mais. E isso me chamou a atenção, no sentido de como que tá a sua vida atualmente, né? Quais são as coisas que estão te sufocando? Onde que você está colocando a sua expectativa, né? A sua visão de vida, até onde você está pensando em chegar. Isso é tão forte para mim nessa altura da vida, porque eu não sei vocês, né? Talvez, sei lá, quantos anos vocês estejam nessa caminhada com Cristo, mas nesses 7 para 8, e ao longo desses anos, eu tenho notado quão fácil é a gente não se desfazer, né? Se desvincular daquilo que é propósito, sabe? Para nossas vidas. Então, essa parábola, esse momento que Jesus fica contando essas parábolas, me deixou refletindo, assim, sobre no que eu tenho colocado as minhas sementes, né? Meu coração, onde que tá? E será que eu sou uma semente que caiu nesse terreno de espinhos, em que eu serei jogada ou serei sufocada, ou estou sendo sufocada, na verdade, pelas demandas da vida, pelo prazer da vida? E aí eu fiquei me perguntando, Jesus, eu estou sendo essa semente? Eu fui jogada sobre essa semente nos espinhos? E aí eu fiquei, o que eu tenho feito, né, para não cair nessa demanda, né, sobre deixar que as coisas da vida me sufoquem e me tirem do foco, de crescer, de dar fruto, e no final não acabar morrendo nesse meu amor, nessa minha paixão, nessa minha sede, nesse meu fogo, por te conhecer mais, por levar a sua palavra, por compartilhar o que você tem feito, testemunhos lindos, não só com base nos testemunhos lindos que Deus tem feito, mas também na resiliência dos seus milagres, da sua misericórdia, da sua graça na minha vida, todos os dias. Então daí eu parei e falei, eu não quero ser essa semente que foi lançada sobre os espinhos, eu quero ser a semente boa, eu quero ser a semente que caiu num lugar, num terreno bom, que ouviu a palavra, que a planta foi crescendo e agora está dando frutos. Eu quero colher bons frutos, eu quero dar bons frutos. Eu não quero ser essa pessoa
que conheceu a ti e consoante a vida fui morrendo, meu amor por você foi morrendo. Não é fácil, não tô dizendo que é fácil, nunca vai ser fácil a caminhada com Cristo, mas eu quero ser essa semente que é lançada, cresce, é germinada, cresce e multiplica e, sabe, eu quero ser essa planta frutífera, não quero ser uma planta infrutífera. Então daí eu fiquei pensando, cara, eu quero compartilhar isso, o que tá no meu coração, o que tá passando nesse momento da minha vida, tantas coisas e tantas dúvidas, mas não deixe de, mesmo com dúvida vai, mesmo com coisas acontecendo vai e tudo mais. E aí depois em Mateus 13, né, vem a parábola da joia, né, e do trigo. E aí eu fiquei, cara, faz muito sentido. Lá no final, quando os anjos vierem e recolher os joios e lançar para serem queimados, muitos desses trigos que o dono da plantação germinou, nós somos o trigo, né? Quando Jesus fala, ele explica, diz que nós, a igreja de Cristo, somos o trigo. Então, os anjos virão, serão os colhedores. E ele, que é o dono dessa terra, ele falou que esses trigos serão guardados no celeiro dele, mas os joios serão lançados no fogo. E muitos da semente que foi lançada na boa plantação, que são o trigo, muitos deles vão se desviar no meio do caminho e se misturarão e se deixarão levar pela vida e se tornarão joios também. E aí eu fiquei, faz muito sentido agora, porque, cara, é muita coisa que acontece na vida e eu realmente quero declarar na vida de você que em que situação você está nesse momento, eu quero declarar que continue, seja perseverante, não desista daquilo que Cristo colocou na sua vida, daquilo que Ele te chamou. Vai existir situações difíceis, sim. A vida com Cristo não é fácil, Ele nunca garantiu que seria fácil, mas Ele garante que seria leve, porque o fardo dele é leve. Então continue crendo que Ele vai fazer todas as coisas boas e novas. Ele já fez todas as coisas boas e novas, mas Ele continua renovando. A misericórdia de Cristo se renova a cada dia na nossa vida. Então essa palavra serve para mim também, serve para você. Que Deus continue trazendo essa renovação de mente todos os dias. Romanos 12:2. Renovação da mente. Não se misture, não se deixe levar pelas coisas da vida, não se deixe levar pelas demandas, não se deixe levar porque o que eu vou vestir, o que eu vou comer amanhã, como que vai ser, sabe? Não, Jesus falou que não se preocupe com essas coisas. Primeiro fazei com que se preocupe com as coisas do reino, as demais coisas Deus vai acrescentar. Então, Ele promete isso. Se Ele promete, Ele vai dar, sabe? Então, que essa palavra traga um ânimo na sua vida nesse dia, nessa tarde, nessa noite, seja lá que momento que você está vendo esse vídeo. Mas eu quero fazer parte dessa grande colheita. Eu quero fazer parte dessa colheita em que eu serei, não que eu serei a salva, não, eu tenho certeza da minha salvação, eu tenho, mas cara, para chegar lá, a gente tem muito ainda que aprender, a gente tem muito ainda que viver. Então que não percamos essa fé, que não percamos esse domínio próprio sobre nós, que deixamos o Espírito Santo trazer a essência da vida, trazer a nós aquilo que Cristo realmente quer para nós na nossa vida, todos os dias. E não se esquecer que Ele é o Rei, Ele é um Rei eterno, e Ele conhece os seus, Ele conhece aqueles que Ele escolheu para caminhar nessa vida, e Ele sabe que não é fácil. A vida que os discípulos tiveram nunca foi fácil, mas eles continuaram na graça de Deus, eles continuaram no poder que foi manifesto sobre eles, eles creram até o último suspiro de suas vidas, de que Cristo é maior do que todas as coisas, de que Cristo é o Senhor de todas as coisas nessa terra. Então não duvide. Se Cristo colocou algo no seu coração, permaneça, não desista, não desista. É tão fácil desistir quando as coisas estão difíceis, mas não desista, porque no final de todas as coisas a gente vai olhar e falar, valeu a pena. E sempre vale a pena. No momento em que a gente está passando por dificuldade, é um momento que a gente pensa em desistir, mas não desista, não desista, não desista. Eu vou repetir, não desista. Não desista, porque no reino do céu,
a vitória será muito grande quando a gente estiver lá, quando a gente olhar para Cristo e falar, cara, valeu a pena. Então, seja lá o momento que você está passando, por situações que você está passando, não sei qual é, sei lá, preparação de mudança, perca de um familiar, decisões para tomar, não sabe o que fazer da vida, cara, vai para Cristo. Olha para Cristo, Ele é a solução. Ele vai te lembrar do porquê você está nessa terra. Você é um trigo, você é o sal dessa terra, você é a luz desse mundo, porque Ele te chamou, Ele te escolheu. Então seja essa luz, seja esse sal que dá sabor na vida das pessoas, na sua vida também. Não se esqueça que você também é essencial. Então traga à memória aquilo que dá esperança. O que dá essa esperança? Jesus. Ele é a vida, a ressurreição. Ele é a vida. Então que nessa semana que possamos nos lembrar do quão grande é a graça de Deus e de que nós somos sim parte dessa grande colheita. Nós seremos sim e somos sim parte dessa grande colheita. Então quando chegar o momento que você esteja preparado, que você esteja apto, não é o que você faz, não é o que você diz, não, mas é o seu amor por Cristo, é a sua devoção por Ele, pelas coisas do reino. Isso vai te fazer apto, isso vai te levar até lá. E o sangue de Cristo já nos lavou, nos redimiu, sim, e fez todas as coisas novas, sim. Mas o caminhar, o relacionamento com Ele é diário. Então não se esqueça disso. Não se afaste daquilo que você foi chamado. E se lembre todos os dias que nunca é fácil. Mas, cara, é tão prazeroso quando a gente conhece a quem a gente confia os nossos passos, a quem a gente confia o nosso deitar e o nosso levantar. Gente, a respiração, o fôlego que temos dentro de nós não vem da gente, vem dele. E ele se preocupa com cada coisa na nossa vida. Ele se preocupa, ele sabe de tudo. Ele quer que você fale, ele quer que você esteja presente, mas ele já sabe de tudo. Seja filho, seja servo, seja amado. Deixe ser amado. Deixe com que ele faça as coisas por ti. Não vai pela justiça própria, pelo esforço da sua mão, pelo seu próprio punho. Não, não é fácil. Dá a Cristo a glória, a honra e o poder de ser glorificado pelas coisas que você faz. Cara, eu tô muito, muito, muito feliz agora por ouvir isso. Porque o Espírito Santo ministrou isso na minha vida nessa manhã. Então, é isso. Faça com que as coisas estejam posicionadas naquilo que o Senhor te chamou para ser. É difícil manter nessa posição. Mas com Ele você consegue todas as coisas. Então, tenha um ótimo dia. E não se esqueça que você é importante para aquele que te chamou e confiou uma grande colheita na sua mão. Amém? Beijo.